Oi pessoal, tudo bem, né? Vamos responder ao desafio da aula anterior. Como explicar esse pacto de não agressão entre soviéticos e nazistas? Bom, tem dois caminhos. Primeiro, a Polônia era muito boa tanto para os alemães quanto para os soviéticos, porque da Polônia eles tirariam muita matéria-prima. E uma outra coisa, os russos, os soviéticos, tinham medo de que numa possível guerra os países ocidentais não se colocassem na defesa dos soviéticos. Os russos, os soviéticos, a URSS temia que numa possível guerra eles ficassem isolados. Então resolveram fazer esse acordo com Hitler, apesar de teoricamente serem inimigos, por causa disso. E pessoal, então retomando aí a nossa videoaula, a segunda parte sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vimos anteriormente que a partir do momento da invasão nazista sobre a Polônia, a Inglaterra, juntamente com a França, declaram guerra contra a Alemanha. O que justifica essa declaração de guerra? O que justifica os ingleses terem saído da posição de complacência que eles tinham antes? O temor de que o nazifascismo crescesse além do que já havia crescido, ameaçando a própria autonomia dos governos democráticos daquela época. Assim que começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Alemanha sai na frente. Em 1940, a Alemanha invade a França, o que neutraliza o exército francês, e a Inglaterra fica praticamente sozinha nesse momento, lutando contra as potências do eixo, basicamente contra a Alemanha. A França foi invadida em 1940, como eu falei, pelo exército nazista, e a França fica dividida. Uma parte da França tomada pelos nazistas e a outra parte com a autonomia francesa, mas ainda assim ligada de certa parte ao nazismo. Em 1941, no ano seguinte, que invadiu a França, o Hitler invade a URSS, desrespeitando aquele pacto de não agressão que nós falamos. Isso gera a entrada da URSS na Segunda Guerra Mundial, declarando guerra contra a Alemanha, especificamente. Também em 1941 acontece o ataque japonês a uma base naval militar norte-americana, Pearl Harbor. Bom, mas por que o Japão atacaria os Estados Unidos? Os Estados Unidos, assim como aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial, até este momento não haviam entrado diretamente no conflito, mas auxiliava indiretamente a Inglaterra, principalmente, o que contesta sua posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial. E o ataque japonês a Pearl Harbor acaba provocando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, declarando guerra não só contra o Japão, mas contra as potências do eixo. Esta guerra específica entre o Japão e os Estados Unidos é uma guerra paralela à Segunda Guerra Mundial, chamada Guerra do Pacífico. É uma guerra travada entre Estados Unidos e o Japão. Pessoal, agora é importante a gente pensar uma coisa, Fora as divergências econômicas e estruturais entre capitalismo e comunismo, nesse momento, 1941, o capitalismo e o comunismo se unem contra o inimigo comum, Está ali, de um lado, as potências do eixo, Alemanha, Japão e Itália, contra os aliados. Nesse momento, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Ou seja, apesar das divergências que separavam os governos capitalistas dos governos comunistas,
acontecia a união do capitalismo e do comunismo naquela época contra o inimigo comum, o eixo, especificamente a Alemanha. De novo. E essa união acabou fortalecendo os aliados. Apesar da França, ter se afastado das batalhas em função da invasão nazista em seu território, os aliados se fortalecem. A Inglaterra passa a ter ajuda de tropas norte-americanas e a essas tropas se unem os soviéticos, um exército muito forte. Então, a partir dessa união, começa uma sucessiva de derrotas nazistas, começando em 1944, quando acontece o chamado Dia D. O Dia D é o momento em que as tropas nazistas são expulsas do território francês. Os aliados se unem numa contraofensiva e livram a França do domínio nazista. Em 1945, mais no início do ano, acontece uma das últimas batalhas da Segunda Guerra Mundial, que é a expulsão dos nazistas do território soviético. Os alemães perdem na Batalha de Stalingrado, quando os soviéticos consideram-se vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Recentemente, inclusive, em meio à pandemia, no dia 9 de maio, o governo russo comemorou lá de forma isolada a vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas aí vocês pensam que acabou? Não. Ainda que o eixo estivesse com a derrota nazista, e o suicídio do Hitler estivesse eliminado, o Japão ainda sofreu um ataque nuclear por parte do governo norte-americano. No início de agosto de 1945, duas cidades lá do Japão, Hiroshima e Nagasaki, sofreram um bombardeio atômico no momento em que o país e o eixo, de um modo geral, não ofereciam mais nenhuma ameaça para os aliados. E uma das conclusões possíveis de se tirar da Segunda Guerra Mundial é o desaparecimento dos velhos impérios tradicionais europeus e o surgimento agora de duas grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, representando o capitalismo, de outro lado, a URSS, representando os governos comunistas. E, além disso, o Holocausto é uma questão muito importante de se pensar sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí eu pergunto, será que o Holocausto foi apenas em relação aos judeus? Será que o lançamento das bombas atômicas sobre o Japão também não é uma forma de holocausto, só que promovido pelos Estados Unidos em relação aos japoneses? Para a gente fechar essa série de videoaulas que nós falamos do período entre guerras, e nesta segunda parte falamos sobre a finalização da Segunda Guerra Mundial, a questão desafio é a seguinte: como explicar o ataque atômico nuclear ao Japão se naquele momento os japoneses e o eixo de um modo geral já não ofereciam nenhuma ameaça para os aliados? Pensem nisso aí e até a próxima, gente. Um abraço.